Olá, seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Eunice. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like, tá? Hoje o assunto é sobre mitos e verdades sobre a depressão. Tem muita gente que tem dúvida, eu pelo menos sempre tive dúvida, por mais que eu sempre não, mas já faz muitos anos que eu tenho a depressão, mas eu nunca pesquisei sobre. Então, eu acho um bom tema pra gente poder falar sobre mitos e verdades sobre a depressão, tá? Tem alguns, por isso que eu vou estar lendo, tá bom? Mas eu achei bem interessante, são coisas que eu mesmo achava, tinha dúvida, eu achava que era verdade, ou que era mito, que era, né, historinha de vovó, e não, tá bom? Vamos começar. E a gente vai começar por um que realmente todo mundo fala, né? Depressão é fraqueza? Pera aí, gente. Bom, voltando, né? Temos uma participação especial. O meu filho, o Thor. Então, né? Vamos lá. Depressão é sinal de fraqueza? Gente, muita gente acha que uma pessoa depressiva é uma pessoa fraca, que não aguenta nada. Então, eu nem precisava ter colocado isso, né? Mas na pesquisa que tinha, então eu coloquei. E é lógico, é mito, não é verdade. Por N fatores, e um deles é porque a gente aguenta muita coisa calado, então a gente é forte pra caramba, a gente aguenta muito. Então, não é... Quem tem depressão não é fraco, pelo contrário. Você vai ficar deitado aqui agora, descansando? Então tá bom. Só deixa eu tirar a folhinha. Pronto, pode deitar, filho. Isso. Olha, eu participei estudando, agora eu vou participar também. Então, vamos para outra. Exercícios físicos. Ajuda no tratamento de depressão? Verdade ou mito? Verdade. Experiência própria, tá? Tanto que eu quero voltar, porque ajuda muito, porque a gente ocupa a cabeça. E quando a gente ocupa a cabeça, é muito bom. Mas eu vou ler certinho, que é pra entender melhor. Antes de eu ler, gente, nesses mitos e verdades, lógico que não tem como eu só ler e pronto, acabou. Como eu estou passando por esse momento de depressão, eu vou falar algumas coisas que eu já passei, que eu estou passando, que vai fazendo. Agora, coisas que eu ainda não passei, que eu não espero passar, ou que realmente não passei, eu só vou ler, só vou falar o que o estudo diz. Oi, filhote da mamãe. Então, deixa eu ler certinho, tá? Estudos mostram que exercícios regulares podem melhorar os sintomas de depressão e pode funcionar tão bem quanto alguns medicamentos. Lembrando que é para as pessoas com depressão leves ou moderadas. Depressão leves e moderadas são aquelas que leiga, mas que tá vivendo, que é aquelas que tá começando, que ainda não teve o pensamento, né, se automutilar ou coisinhas a mais, tá bom? Se eu tiver errada e alguém souber, pode deixar aqui nos comentários e me corrigir, que aqui a gente tá aqui pra aprender. Outro mito ou verdade. Quando não tratada, a depressão pode ser levado ao suicídio? Gente, essa eu posso responder, como todos, né? E é verdade.
E não é porque eu tentei fazer algo, é porque eu trabalho na área da saúde e tive pacientes com depressão que tentaram fazer isso. Então, não é só pelo fato de eu estar com depressão, mas sim por cuidar de pacientes com depressão. Então, depressão não tratada, aquelas depressão que as pessoas acham que é só frescura e não deixa o doente procurar tratamento, pode sim levar, tá? Tanto que eu vou ler o que eu achei na matéria. Segundo os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, cerca de 12 mil são registrados todos os anos no Brasil. Então não é brincadeira, tá, gente? É muito, muito, muito sério. Quem convive com uma pessoa com depressão e acha que a pessoa tá com frescura, tá? Gente, vocês não têm noção como é. Vocês não têm noção, tá? Eu não desejo depressão nem pro meu pior inimigo se eu tivesse. Eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém. Não é frescura. Não é aquela coisa tipo... Ah, tá querendo chamar atenção. Não, não tá querendo chamar atenção. Vocês não têm noção. Continuando. Antidepressivo vicia? Essa era a minha maior dúvida antes de começar a tomar. Por quê? Eu, como trabalho na área da saúde, eu vejo muita gente viciada em medicação. E é medicação em geral. De uma dipirona até uma medicação de tarja preta, que eu não vou citar os nomes. Então eu sempre vi gente viciada. Então o meu maior medo é isso. Tanto que quando eu fui e passei na minha primeira consulta, logo após o acontecimento, eu deixei bem claro, falei, eu não quero me viciar. Eu não quero. E não vicia, gente. O não tomar não vicia. Ai, mas como você sabe, Anitta? Você ainda continua em tratamento? Sim, continua em tratamento. Porém, a minha medicação acabou antes de eu passar com o médico. Então, já faz alguns dias que eu não tomo a medicação. No começo, eu tive reações, porque eu parei de tomar, não porque eu me viciei em tomar. Tanto que depois de uma semana que eu não estou tomando, nem sintomas hoje eu tive. Hoje é o primeiro dia que eu não tive nenhum sintomas. Nenhum. E olha que quando eu comecei a ter, eu achei muito estranho. Muito, muito, muito estranho mesmo. Fui pesquisar no País dos Burros, no Google. E lá, todos os sintomas que eu tava tendo, eu comecei a ler, né? Porque eu pesquisei sobre a parada de uma vez de medicações antidepressivos. E lá tem os sintomas. E tava tudo batendo. Quando eu tive ontem a minha consulta, tanto que ainda não tô tomando porque eu tenho que retornar com o médico, então ele tá ciente dessa parada. Quando eu passei com ele e eu comecei a falar dos sintomas, ele falou, não, mas é por causa que você parou tudo de uma vez. Tanto que eu fui, deixei bem claro pra ele, só, doutor, eu não parei porque eu quis, eu parei porque acabou e eu só posso comprar com uma receita. Ninguém vende sem receita, antidepressivo. Então, tanto que ele falou, não, tudo bem. Então, a próxima vez que eu for lá, que eu vou ter que retornar o mais rápido possível pra mim poder voltar a tomar a medicação, ele já avisou que volta tudo normal. Porém, hoje não tive sintomas, tá? Então, mas, gente, quem tá tomando medicação antidepressivo, não para de uma vez, pelo amor de Deus. Se não tiver, se o médico não pedir pra você parar, porque nenhum médico vai pedir pra você parar de uma vez, eles vão fazer o famoso desmame, que é aos poucos isso,
toda medicação que é muito forte nunca é parada de uma vez, e sim fazem o desmame, então não pare de uma vez, gente, porque é horrível. Os sintomas é horrível, gente. Ai. É outra coisa que eu também não desejo nem pro meu pior inimigo. Continuando. A depressão pode desaparecer sozinha? Esse era o meu maior sonho. Eu queria que fosse verdade, mas não, é um mito. Isso não acontece. Infelizmente. A depressão é uma doença como qualquer outra. Ignorar seus sintomas não ajudará. Pelo contrário, pode só piorar. E por alguns anos eu achei que a minha depressão ia assim, ó. Do jeito que vem, vai. E não, só foi piorando, piorando, piorando. E olha aí eu tomando antidepressivo hoje, né? Pois é. Então não faça que nem eu não, tá, gente? Nos menores sintomas que você tiver, vá procurar ajuda. Não espere você chegar no fim do poço pra procurar ajuda. E eu não tô falando só de terapia. Gente, quem tem depressão sabe que tem depressão. Isso é fato no meu olhar. Se algum médico estiver assistindo, ou alguém conhecer algum médico e falar, então, eu não sei se eu tenho depressão, mas então se eu não sei porque eu não tenho, gente, perguntem pro médico. Eu estou falando por mim. Desde quando eu tive, eu sei quando eu tive e quando eu não estava tendo depressão. Então, eu sabia. Eunice, sabia. Eu só tava tampando o sol com a peneira. Eu só não queria aceitar. É diferente. Eu não saber e eu aceitar são duas coisas totalmente diferentes. Então, foi anos que eu tenho depressão. Porém, estava muito leve, moderada. Então, eu deixei quieto. Foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E hoje, caguei, né? Tô bem. Peraí. Filha, você pode sair da minha folha? Gente, eu tenho... Não faz essa cara de ódio pra mim. Ninguém mandou deitar aqui. Continuando. Se a Luna deixar, né? Uma outra dúvida que eu tinha e tirei aqui, e depois eu vou perguntar para o meu médico. Mas eu sempre tive uma leve, né? Sabe quando a gente no fundo sabe, mas não quer aceitar? Então, antidepressivo é a solução? Só... Meu Deus! Só falta escrever agora. Antidepressivo é a única solução? Eu só vou sair dessa depressão se eu tomar medicação? Mito. Porém, aqui tá dizendo mito. E como é uma pesquisa séria, não é nada zoado, tudo bonitinho, eu acredito. Porém, se me deixar na dúvida, eu vou sim perguntar para médico, porque a gente tem que perguntar sim para médico, tá? Mas eu vou ler o que eles colocaram na reportagem. Os antidepressivos são, de fato, um meio de tratamento. Por isso que é mito, não é só a medicação que resolve, tá? Tanto que o que eu entendi, para depressão leve ou moderada, tem casos que nem medicação eles tomam. Por isso que eu falei, gente, desde o começo, se vocês perceberem desde o começo, não espera agravar a situação. Não espere. Por outro lado, os medicamentos por si só não é capaz de curar os transtornos, como também gente, desculpa, eu tô olhando a bagunça que a minha gata tá fazendo. Continuando. Então, por si só, não é capaz de curar os transtornos,
O tratamento de pacientes geralmente inclui as medicações e as psicoterapia, que é o famoso terapia. E experiência própria, realmente, sempre tá um andando do lado, tá? Nunca é um só. Normalmente sempre é os dois. Só se um deles te der alta. Se não te der alta, vai ser os dois assim até o final. Até um deles te der alta ou os dois te derem alta. Depressão tem sintomas físicos? Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? Mas eu achei legal colocar. É verdade, tem sim sintomas físicos. Aqui eles relataram alguns, mas tem mais, tá? Dor de cabeça ou no corpo, insônia e fadiga, dor nas costas e pescoço, dores musculares e nas articulações, dor no peito, agitação, diminuição do libido, problemas digestivos, mudanças de apetite e alteração de peso, tá? Continuando. Esquece. A depressão é obrigatoriamente hereditária? A gente só tem depressão se alguém da nossa família já teve? Verdade ou mito? É mito, tá? Não necessariamente é hereditária. Eu, por exemplo, até onde eu sei, ninguém na minha família teve depressão. Meu pai, minha mãe não teve depressão. Daí eu vou citar algumas coisas que podem levar à depressão, tá? Que é eventos traumáticos, que tem bastante gente. Algumas medicações, esse famoso, o povo que se vicia em medicações, né? Vícios e abusos de substâncias, que eu não vou citar. Doenças graves, que também pode levar à depressão. Dores crônicas, estresse e muitas outras. Então, a depressão não é só aquela coisa, não, minha mãe não tem, então eu não posso ter. Não, gente, se sua mãe não teve, mas você pode ter, você pode passar por traumas, outras coisas que te levam à depressão. Não é necessariamente hereditário, tá? A depressão é causada por um evento específico, meio que aqui mesmo o né do anterior já responde a esse mito, né? Mito. Porque não causa só por causa de eventos, N fatores. A depressão, ela é causada, ela vem por N fatores. Quando eu tive a depressão, foi depressão pós-parto. Não foi por causa dos traumas do meu passado, e sim por causa de uma gravidez. Eu tive depressão pós-parto. Aí só foi juntando, acumulando, sabe? Quando vai acumulando, a depressão pós-parto só foi um imã, só foi um indício. Daí foi só juntando os traumas que eu tinha e como eu não procurei ajuda, daí só foi aumentando, só foi crescendo. Então, não é porque teve um trauma que vai ter depressão. Tem muita gente que consegue lidar com os traumas. Consegue. Às vezes só uma terapia já resolve. Então não leva a uma depressão. Leva a outras coisas, mas não uma depressão. E tem muita gente que consegue lidar e resolver. Eu queria ser uma delas. Mas não é necessariamente que um trauma teu vai te dar depressão, tá? E a minha tão sonhada final feliz. A depressão tem cura? Sim, tem cura. Se for bem tratado.
Vou ler aqui certinho, tá? A depressão tem cura, desde que tratamento... Nossa, nesse horário eu não sei nem mais ler. A depressão tem cura, desde que tratada corretamente. Novos medicamentos são descobertos constantemente, o que tem revolucionado as terapias de transtornos de depressão. Então, como eu falei, o tratamento da depressão não é só o medicamento, sempre anda com a terapia, tá? E às vezes, dependendo do que causou a depressão, eles fazem a terapia individual ou familiar, que às vezes é só assim que resolve, tá? Uso de medicamentos, entre outras, abordagem indicada pelo médico especialista, no caso, psiquiatra. Então, assim, tem muitos ainda, muito mais. Se a gente for pesquisar, tem muito mais ainda mitos e verdades. O que a gente não pode fazer é achar que depressão é frescura, falta de Deus ou algo assim. E levar, sim, depressão como algo muito sério. Porque depressão leva à morte que nem qualquer outra doença, tá? Então, gente, não brinca com pessoas que têm depressão. Se você estiver passando por isso, procura alguém. Não deixe chegar até perto de você tentar fazer algo contra a tua vida, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu gostei de ter feito esse vídeo, porque tirou até algumas dúvidas minhas, que por mais que eu sabia, mas ainda sempre, sabe quando a gente fica com o pé atrás? Então, eu sou dessas, infelizmente, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha e ative o sininho. E bom final de semana para todos. Tchau!